Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos ao canal de Costura Lena. Hoje vamos fazer um saquinho de compras. Para fazer este saquinho vamos precisar de um pedacinho de tecido de 80 cm por 52 cm. Dois para o bolso de 26 cm por 17 cm. Dois para as alças de 60 cm por 8 cm. Dois pedacinhos de tecido para a aba do bolso de 12 cm por 12 cm. Uma faixa de tecido para o cimo da bolsa, mais ou menos de 1,5 m de comprimento por 4 cm de largura, e uma mola. Agora vamos dobrar o tecido ao meio, direito com direito, dobramos no sentido de 80 cm. Vamos traçar e cortar os ângulos a 5 cm. Vamos deixar mais ou menos 1,5 cm para a margem das costuras. Agora vamos costurar o bolso. Vamos começar pela aba, juntamos tecido principal e tecido do forro, direito com direito, alfinetamos as laterais e a parte de baixo do tecido, passamos uma costura mais ou menos a 1 cm da bordinha, cortamos o excesso de tecido da costura e depois desviramos. Agora vamos passar um pesponto mais ou menos a meio centímetro da bordinha. Agora vamos alfinetar a aba ou tecido principal do bolso. Dobramos o tecido para marcar o meio, do lado 17 cm. Marcamos o meio da aba. Agora juntamos os dois tecidos, direito com direito, meio com meio, alfinetamos. Juntamos o tecido do forro direito com direito do tecido principal e alfinetamos a toda a volta. Passamos uma costura mais ou menos a 1 cm da bordinha e vamos deixar uma abertura para poder desvirar. Cortamos o excesso de tecido da costura e desviramos o bolso. Vamos passar um pesponto no cimo do bolso, mais ou menos a meio centímetro da bordinha. Agora vamos alfinetar o bolso ao tecido, dobramos o tecido para marcar o meio, fazemos uma marcação a 14 centímetros a partir do cimo do tecido e alfinetamos o bolso a partir desta marcação. Marcamos o meio do bolso, alfinetamos meio com meio, costuramos o bolso bem à beirinha e passamos uma costura ao meio do bolso. Vamos costurar as alças, vamos passar uma costura de cada lado. Agora vamos alfinetar as alças no avesso do tecido. Alfinetamos as alças a 16 cm das laterais. Passamos uma costura e fazemos a mesma coisa do outro lado.
Agora dobramos o tecido ao meio, avesso com avesso, e alfinetamos as laterais. Passamos uma costura de cada lado, mais ou menos a meio centímetro da bordinha. Desviramos a bolsa para o avesso. Passamos bem a ferro. Agora vamos passar uma costura de cada lado, mais ou menos a 1 centímetro da bordinha. Desviramos o saco para o direito. Alfinetamos os ângulos e passamos uma costura mais ou menos a meio centímetro da bordinha. Desviramos a bolsa para o avesso, passamos bem os ângulos a ferro e depois passamos uma segunda costura mais ou menos a 1 centímetro da bordinha. Nesta faixa de tecido vamos dobrar mais ou menos 1 centímetro num dos lados, marcar bem o vinco ao ferro, dobramos a faixa de tecido ao meio. Agora vamos marcar a dimensão do cimo da bolsa. Passamos uma costura nesta marcação que acabamos de fazer. Cortamos o excesso de tecido. Agora vamos alfinetar a faixa de tecido no cimo da bolsa. Colocamos o direito da faixa de tecido contra o avesso da bolsa, assim. Unimos bem as costuras nas laterais. Passamos uma costura a toda a volta, mais ou menos a 1 centímetro da bordinha. Dobramos a faixa de tecido para o direito da bolsa. Alfinetamos a toda a volta e passamos uma costura bem à beirinha. Agora vamos colocar a mola, vamos fazer muita atenção ao sentido da mola. Vamos começar pela aba. Agora, para sabermos onde colocar a segunda parte da mola, vamos dobrar a bolsa. Dobramos assim, como estão a ver. Marcamos. Vamos fazer atenção ao sentido da mola. O nosso saquinho de compras está prontinho. Espero que tenham gostado do vídeo. Desejo a todos um ótimo ano 2022. Obrigado e até o próximo vídeo.